Bom dia a todos. Dando continuidade às aulas de geomorfologia, hoje nós vamos trabalhar com o assunto modelados do relevo. Especificamente, serão trabalhados na aula de hoje os relevos tabuliformes e os relevos questiformes. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente trabalhar alguns conceitos relacionados, então, a esses dois assuntos, essas duas formas específicas do relevo, e entender também a gênese de formação, tanto do relevo tabuliforme quanto do relevo questiforme. Os relevos tabuliformes, eles correspondem, então, às áreas onde encontramos feições semelhantes às mesas, e essas feições são do tipo mais simples de influência estrutural sobre o relevo. Nessas formas, essa influência estrutural, nós podemos encontrar camadas que elas se organizam ou dispõem-se de forma horizontal e subhorizontal, apresentando assim dessa maneira uma alternância também de resistência litológica associada ao desgaste dos processos erosivos. Então, nessa figura, a gente pode verificar, pode visualizar as principais formas desses relevos tabulares, E aqui eu tenho o exemplo de uma área de um planalto. Depois, eu tenho aqui um relevo do tipo mesa tabular e aqui um relevo do tipo morro testemunho, A gente pode perceber que esses relevos, eles são esculturados, a partir de uma rede de drenagem, que vai desgastando, erodindo nessas áreas aqui, entalhando essas áreas do vale, e isso tem a ver com a questão da estrutura geológica, Quanto menos resistente à erosão, a gente vai ter feições de mesa, tabulares de mesa ou de morros testemunhos. Bom, então, para a gente entender a formação dos relevos tabulares ou tabuliformes, é muito importante a gente compreender também o que é uma bacia sedimentar. Por quê? Porque esses relevos do tipo tabuliformes são encontrados principalmente no centro, quanto mais próximo ao centro das bacias sedimentares. Então, aqui nós temos um desenho, um bloco diagrama, no caso, uma ilustração de uma bacia sedimentar. A gente pode observar aqui os terrenos, mais antigos, cristalinos, e aqui as deposições, que sofreram aí, então, diagênese, Esses sedimentos foram transformados, passaram por um processo de diagênese e deu origem a essa rocha sedimentar. Então, essas bacias sedimentares são áreas rebaixadas, deprimidas, principalmente na parte mais central, que foram preenchidas por sedimentos, carreados ou erodidos das áreas mais elevadas ao entorno. Lá, nessas áreas de bacia sedimentar, nós podemos encontrar esses estratos, ou seja, essas camadas, que normalmente são concordantes, paralelas, umas às outras, e que tem uma leve inclinação quanto mais próximo à borda da bacia. E se dispõe também de forma mais horizontal, paralela, no centro da bacia, Então, a inclinação ela ocorre mais nas bordas. No caso, aqui eu tenho um exemplo de uma bacia intracratônica, ou seja, essa rocha aqui mais resistente cristalina, aqui ela é denominada também como um crato, tá? Então, essa bacia, essa deposição se formou bem no centro
né, bem no meio dessa área cratônica, então por isso ela é denominada intracratônica, está dentro, né, desse cráton. Tem outras que são também classificadas como pericratônicas, e aí elas se formam na área periférica ao cráton. Nesse slide, nós temos então aqui um perfil litológico da bacia sedimentar do Paraná. Essa bacia ela é bastante importante, né, para nós, principalmente porque o município, né, de Ituiutaba se encontra numa área mais próxima ao centro da bacia sedimentar do Paraná, então, bem mais ao centro, tá? E é onde a gente encontra a ocorrência desses relevos tabuliformes, né, que então é nessa área mais próxima ao centro da bacia sedimentar. Então, aqui a gente pode ver que a bacia sedimentar ela é formada por terrenos cristalinos, né, mais antigos, uma formação mais antiga, mais resistente, e aqui nós temos os terrenos sedimentares, né, são formações mais recentes. Esse slide, ele está representando um perfil topográfico ou litotopográfico, né? Porque a gente vê a parte da litologia aqui sendo demonstrada, e também um desenho aqui, um bloco diagrama aqui, representando tanto a litologia da bacia, como também essa visão geral da parte superior da bacia. Esse perfil, esses esquemas aqui podem ser encontrados então em uma obra do Absaber, de 1956, onde ele elaborou esse perfil pensando, né, no relevo que compreende a parte do estado de São Paulo. Então, aqui, quanto mais próximo ao Rio Paraná, né, nós temos essa área que compreende o centro da bacia sedimentar e é onde nós encontramos os relevos tabuliformes, né? Então, toda essa área aqui são encontrados esses relevos tabuliformes. Aqui eu tenho as camadas de deposição, né, sedimentar, associado a essas intrusões aqui, esses derramamentos, né, que formam aí as camadas do basalto, que ocorreram, né, de forma que a gente denomina trap, né, esses derramamentos em trap, onde o basalto ficou confinado entre as camadas sedimentares. Então, aqui, uma parte da borda da bacia que foi erodida, e aqui eu tenho os terrenos cristalinos, né, mais resistentes. Então, aqui observando aqui em cima, a gente pode perceber que nós temos então aqui a borda da bacia com a área de recarga do aquífero Guarani, né, nos momentos que ocorrem chuvas, a água ela consegue infiltrar, principalmente associada a essas áreas onde eu tenho, né, esses derramamentos basálticos, e abastecer todo o aquífero freático aqui dessa área. Então, aqui eu tenho o estado de São Paulo, tem uma parte de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, né? Então, que abrange toda a parte da bacia sedimentar do Paraná. Então, a bacia, ela apresenta algumas características, né? Por exemplo, as camadas sedimentares, elas são visualizadas ou se apresentam em forma de sinéclise. O que seria isso? Que compõe, então, essas camadas concordantes, paralelas, né, onde no centro da bacia elas se apresentam mais horizontais, né, com leve inclinação, e mais próxima à bacia, elas são mais inclinadas. E aí, associada a essa inclinação, nós temos uma espessura, né, diferenciada do centro da bacia. Quanto mais próximo ao centro da bacia, nós temos camadas sedimentares mais espessas e na borda menos espessas, né? Então, aqui temos o terreno cristalino e a
composição aqui sedimentar. Bom, para então se formar, para que ocorra então a formação desses relevos tabuliformes, é importante a gente entender então uma sequência de eventos que ocorreram ao longo da escala de tempo geológica. Então, vamos partir do princípio que nós temos então uma área onde o relevo ele é bem plano, né? E aí, a partir de uma fase climática úmida, né, nós temos então a organização de uma drenagem, ou seja, né, com essa fase climática úmida, né, temos as chuvas, né, frequentes, e aí essas chuvas vão dar origem, então, aí a uma erosão fluvial que vai entalhar o vale cada vez mais, né? Então, aqui nós temos, então, as camadas sedimentares, com a presença de uma camada de resistência, que pensada aí na questão da bacia sedimentar do Paraná, seria uma camada de resistência composta por basaltos, né? E essa alternância de resistência, sendo uma camada mais resistente e uma camada mais friável, e disposta de forma, né, horizontal ou subhorizontalmente. Essa seria a fase inicial para evolução do relevo tabuliforme. Bom, então, predominando esse clima úmido, né, atuando, então, por meio da erosão fluvial com o entalhamento do talveg, a gente vai percebendo que a drenagem ela vai se organizando, ou seja, ela vai se ramificando e o vale vai sendo cada vez mais entalhado, ou seja, escavado, né? Então, nós temos aqui o entalhamento do talveg por erosão fluvial, principalmente, né, ocorrendo. A evolução de tributários, que seria a evolução dos afluentes, né, a organização da drenagem. Nós temos aqui, então, a presença da camada de resistência, onde nas camadas mais friáveis elas vão sendo erodidas com mais facilidade do que a camada de resistência. E essa erosão fluvial, ela vai ter uma ajuda aí, né? Na verdade, ela vai conseguir entalhar e romper essa camada de resistência no momento que ocorre o quê? A epirogênese, né? Ou seja, toda a área, né, de uma plataforma, ela é movimentada por esse processo de epirogênese. Então, ela sofre um leve levantamento e isso vai ajudar com que, né, vai fazer com que a erosão fluvial rompa essa camada de resistência. Bom, então, vamos dar um zoom aqui e entender como que ocorre essa erosão, né, tanto na área mais superficial quanto na área subsuperficial em relação à camada de resistência. Então, aqui nós temos uma camada sedimentar friável, uma camada mais resistente, né, como eu já havia falado, pode ser o basalto, e aqui outra camada, né, de um material mais friável. Aqui, né, nós temos, então, a atuação da erosão na forma mais superficial e ela vai erodindo, né, desprendendo o material aqui que vai ser transportado e depositado na parte mais inferior desse relevo. Quando essa parte superior ela é removida e a gente consegue observar, né, visualizar a camada de resistência, a gente diz que a superfície de resistência ou estrutural, ela foi exumada, ela fica aparente, né? E ao longo do tempo, né, a erosão também vai atuar na base, na parte, né, abaixo dessa camada de resistência. Então, ela vai erodindo e vai recuando. Só que a camada de resistência, ela demora mais para ser erodida. Então, esse material vai sendo retirado, até o momento que, por meio, né, da gravidade, esse material ele venha a cair, venha a solapar, né?
A gente sabe que, então, essa camada de resistência, ele também possui o quê? Fraturas, né? E que, quando ocorre as chuvas, a água entra por essas fraturas, né? E acaba provocando, então, intemperismo químico, né? Mas também a exposição dessa rocha, desse material, né? Essa rocha mais resistente ao calor, né? Ao frio, faz com que ocorra o intemperismo físico também, que facilita, né? Então, o desprendimento dessa camada aqui mais resistente, que acaba, então, caindo, solapando. Essa erosão que ocorre aqui na parte inferior, né, no caso, essa vertente, a gente vai chamar de solapamento, ou de recuo paralelo da própria vertente, né? Então, aqui formando, então, um recuo dessa vertente e uma ampliação do vale. Então, até agora, nós vimos como que se dão, né, como que ocorrem os principais processos que vão dar a origem, né, do relevo tabuliforme, principalmente na parte inicial, submetida a um clima úmido, tá? Agora, esse próximo slide, ele vem trabalhando a evolução desse relevo tabuliforme, mas num clima seco. Então, a gente vai perceber que temos a alternância climática, mas é uma alternância climática que ocorre, né, que quer dizer que ocorreu, né, ao longo da escala de tempo geológica, tá? Então, nós temos aqui aquela organização da drenagem, né, com vários afluentes, que num clima seco, a erosão fluvial ela vai perder, né, força, o entalhamento do talveg. Esse processo não vai ser tão intenso como ocorria lá na fase úmida. Já nessa fase mais seca, de clima seco, qual é o processo que vai atuar com mais destaque, né? Ele será, então, o de recuo paralelo das vertentes, lembrando lá da teoria do Walter Penck, né? Então, o clima seco, eu vou ter o intemperismo físico atuando, a erosão atuando mais nas laterais, né? Na vertente, e provocando essa ampliação do vale, ele está mais amplo, né? E aí, esse material vai ser carreado e depositado aqui no fundo de vale, tá? Então, novamente, nós temos camadas friáveis de resistência, camadas friáveis, né? Então, aqui, a tendência é elaborar um pediplano intermontano, ou seja, um pediplano, lembrando das teorias, né? Então, aqui seria uma área mais aplanada, relacionada a esse vale, e ele é intermontano porque ele está entre áreas mais elevadas, tá? E aí, a gente tem uma alteração, então, do nível de base, que no clima úmido ele estava aqui embaixo, e agora, nesse clima seco, devido a esse entulhamento, né, esse acúmulo de sedimentos, o nível mudou, né, estando aqui nessa parte mais superior. Bom, nesse próximo slide, ele vem demonstrar que mudou novamente a fase climática, né? Então, agora, a morfologia do relevo tabuliforme encontra-se sob influência novamente de um clima úmido, né? Então, a gente percebe que ele está bem mais organizado, ó, toda a drenagem tem vários afluentes, né, desse curso d'água principal. A gente percebe que, né, na fase de clima seco, houve a ampliação desse vale, né? E com a retomada desse clima úmido, qual é o processo que volta a se destacar? Então, seria a erosão fluvial por meio do entalhamento do talveg. Então, esse curso d'água, ele vai ter uma força erosiva maior e vai voltar a entalhar aqui esse talveg, né? Então, aqui, ó, onde era o nível de base, ele passa a
ser entalhado e nós temos um próximo, né, um outro nível de base formado. Então, o retrabalhamento do Talweg, né, é uma nova organização da drenagem. Nós temos, então, a formação de vales mais amplos, do tipo manjedoura, tá? Os pedimentos detríticos que se formaram no clima seco, eles continuam aqui como testemunhas, né? E a gente vê aqui, então, a formação de mesas, nós vemos a formação de morros testemunhos, das chapadas e assim por diante. Então, só para a gente entender um pouquinho, né, eu trouxe aqui uma imagem para a gente visualizar aí o que seria, então, esse relevo tabuliforme, tá? Então, aqui é uma imagem, né, da cidade de Marília, do Planalto Residual de Marília. Então, aqui eu tenho uma área de topo bem plano, onde foi instalada a cidade de Marília, né? Bem aqui. Depois desse topo plano, eu tenho aqui um segmento que é a vertente, né? Então, aqui eu tenho a vertente. E aqui eu tenho um paredão de rocha que se formou. Esse paredão de rocha é chamado de escarpa, né? Então, na verdade, ela é uma vertente, só que ela não tem cobertura pedológica, né? Como essa aqui. Essa vertente, ela tem solo aqui. Então, ela tem uma cobertura pedológica. Aqui não, é uma vertente mais litólica, uma escarpa, né? Com uma inclinação bem acentuada. Essa rocha aqui é da formação Marília, são os arenitos da formação Marília, tá? Então, é um exemplo desse relevo tabuliforme. Aqui eu tenho uma outra imagem, né? Então, desse relevo tabuliforme de Marília. Então, aqui é a parte do topo, como eu tinha mostrado no slide anterior. Aqui, a vertente, né? Com cobertura pedológica. Aqui, aquela escarpa, ou seja, o paredão, né? A vertente litológica, onde eu tenho a formação Marília, né, a rocha sedimentar da formação Marília aflorando. E essa morfologia, que essa forma de relevo coberta, que forma uma rampa, ela é identificada como colúvio, tá? Que é uma área onde acumulou sedimentos oriundos da erosão da área de topo. Então, aqui eu tenho várias, ó, aqui tem outra, rampa de colúvio, ó. Toda essa área aqui são colúvios, tá? São sedimentos que foram se acumulando no sopé dessa escarpa, dessa vertente. Aqui eu tenho já outra morfologia, também identificada próximo a esse relevo tabuliforme, lá na cidade de Marília, no município de Marília, né? Então, olha que interessante, essa parte aqui, né, nesse primeiro plano, aqui nós temos a parte superior desse relevo tabuliforme, né, de onde foi tirado a imagem, a foto onde nós estávamos posicionados, observando esse vale, né? Então, aqui nós temos vertentes litólicas e aqui também, né? Já aqui seria o fundo de vale. E olha que interessante, nesse vale a gente observa o quê? A gente observa patamares, né? Então, aqui eu tenho um primeiro patamar, nesse local aqui na letra A, 2 linhas, e aqui também um patamar no A, uma linha. Então, aqui era o antigo nível desse vale, né? Antes de ser entalhado. Depois eu tenho como se fosse um degrau aqui, e um segundo patamar aqui nesse B, uma linha, e aqui a mesma coisa, desce um segundo patamar, B, 2 linhas. Então,
houve uma erosão aqui por meio do entalhamento do Talweg e deu origem a esse segundo patamar. E aqui que eu tenho o fundo de vale. Então, a gente percebe, ó, como se fosse o quê? Um degrau, né? Nós temos o primeiro, o segundo e o último aqui que forma o vale. Então, isso são chamados de patamares estruturais e terraços, né? Observados, então, próximo à borda do Planalto de Marília. Bom, aqui, então, o que eu consigo observar na paisagem? Eu tenho aqui esse primeiro plano, né, onde a área de topo desse Planalto Residual de Marília. Aqui eu também tenho, né, a continuação desse Planalto, né? E aqui no fundo eu observo o quê? Um morro testemunho. Então, eu tenho toda uma área que foi erodida, né? Aqui, esse ponto, esse e esse aqui na minha imagem, eles representam ainda, né, uma continuidade do Planalto de Marília, só que aqui nesse testemunho, entre esse ramo aqui, né, essa ramificação desse planalto e esse, nós temos aqui uma erosão, né, que aconteceu separando eles. Então, ao longo do município, a gente consegue observar uma sequência, né, desse planalto maior e depois alguns resíduos, algumas porções individualizadas do Planalto Residual de Marília, que a gente chama então de morro testemunho, é um resíduo do que foi antes, né, esse planalto maior todo interligado. Outra coisa que eu queria esclarecer é a diferença dos colúvios e dos depósitos de talos, né? Então, o que seriam os colúvios? Como eu havia mostrado para vocês nos slides anteriores, colúvio é essa acumulação aqui de material que foi erodido, né, oriundo dessa área de topo, da área de topo do relevo, né, que foi sendo transportado, depositado, e ele é muito antigo, então ele já é consolidado. Esse material foi intemperizado e a vegetação cresceu, né, cobriu toda essa parte de deposição. Já o talos, que aqui não dá para observar, mas quando a gente vai exatamente nesses locais aqui, a gente encontra, né, uma série de fragmentos oriundos da rocha, dessa rocha aqui exposta, que é o arenito. Então, ele seria um depósito mais recente, né? Ele não foi ainda submetido ao processo de intemperismo, tá? Então, ele ainda está exposto. Essa é, então, a grande diferença. E todos esses morros testemunhos, né, depois de talos, colúvios, etc., eles são formas do relevo. Já esse slide aqui é para exemplificar esses relevos do tipo tabuliforme, né, encontrados aqui mais próximo do município de Tuiutaba. Então, eu trouxe aqui as imagens de satélite do Google Earth, demonstrando, né, um exemplo do Planalto de Uberlândia, né? Então, o que a gente observa? Aqui, né, tá a cidade de Uberlândia, né, a área urbana aqui de Uberlândia. E aí, se vocês observarem esse mapa temático, ele representa as altitudes, ou seja, a hipossometria, né? Então, a gente percebe que quanto mais próximo ao tom do vermelho, né, do vermelho e desse branco aqui, maior é a altitude. Então, a gente observando aqui, existe uma área bem grande aqui, né, que forma uma área mais elevada, de topo amplo, ó, a gente percebe isso, topo amplo. Então, aqui seria o Planalto de Uberlândia, onde nós identificamos Uberlândia, o município, né? Então, quando a gente sai aqui do município de Tuiutaba e vai para Uberlândia, a gente percebe o quê? Se a gente for observando as altitudes, cada vez mais vai aumentando a altitude. E é bem visível, próximo a Monte Alegre de Minas, quando a gente está na rodovia e observa, né, a margem, o lado direito da rodovia, é possível observar o que? Uma depressão, uma área do relevo bem mais rebaixada.
Ou seja, então, é ali que está a borda desse planalto. Então, na imagem do Google Earth, ó, aqui está a área urbana de Uberlândia. E se a gente observar, ó, tem toda uma área aqui, ó, de borda. Tá vendo aqui, né? Então, essa daqui formando uma borda. Olha que interessante, para cá também, ó. A gente consegue fazer um delineamento, né, de uma borda. Como que eu consigo visualizar isso? Lembra lá na aula de procedimentos, né, de técnicas para se interpretar o relevo aplicadas à geomorfologia? Uma das chaves de interpretação das imagens, das fotografias aéreas seria o quê? A rugosidade, né? Olha, percebe que essa área é bem mais rugosa e aqui é bem mais liso, né? Então, essa parte mais lisa é a área de topo desse planalto. E aqui eu tenho as vertentes mais íngremes, que é a borda do planalto, e depois eu tenho uma área de vale, né? Aqui embaixo, tanto desse lado como desse outro, né? Olha que interessante. Então, a gente começando a interpretar, né, essas imagens e identificar as formas de relevo. Já pensando agora no município de Tuiutaba, o que nós podemos identificar como essa área mais tabular, né? Pensando nessa gênese dos relevos tabuliformes. O que é bem didático seria que logo, né, aqui eu tenho a rodovia e aqui eu tenho a ponte do Rio Tijuco, né, nesse local. É bem didático quando a gente está nessa área, a gente observar esse relevo, né, exuberante aqui, que são as vertentes, e depois uma área mais de topo. E para cá está toda a área urbana de Tuiutaba. Então, a gente chama, né, existe um trabalho desenvolvido pela Fernanda Martins, que ela trabalha a compartimentação do relevo, né, do município de Tuiutaba. E aí, ela identificou essa área aqui como o planalto da margem direita do Rio Tijuco. E olha, observando então a carta ipsométrica, né? Então, aqui eu tenho o Rio Tijuco, tenho a área urbana de Tuiutaba. Então, o planalto, né, da margem direita do Rio Tijuco seria isso aqui. Então, seria essa área. E depois ela fala do planalto da margem esquerda do Rio Tijuco, que aí compreenderia, né, toda essa área para cá. E aí, isso aqui refere-se a essa área aqui, ó. Onde a gente encontra, ó, as áreas mais elevadas seria aquela sequência de serrinhas, né? As serrinhas, principalmente a Serra do Corpo Seco e outras que a gente conhece aqui no município. Tá? Então, é tentando entender esse relevo tabuliforme. Claro que em alguns locais ele é bem mais didático, bem mais expressivo, por causa da sua morfologia, que não foi tanto erodida. Quando a gente compara esses planaltos, né, esse relevo mais tabular, aqui do município de Tuiutaba com o de Uberlândia, eles são bem diferentes, né? Uberlândia ele é bem mais didático, ele tem um topo mais amplo, tem escarpas bem mais íngremes. Nós, aqui no nosso município, não, ele já é mais suave, já foi mais erodido, né? Mas um bom exemplo disso, né, para a gente visualizar um esquema bem didático, é aqui perto da margem aqui perto da ponte do Rio Tijuco. É um dos locais que eu sempre faço trabalho de campo, né, com os alunos de geomorfologia, que é bem didático a observação das vertentes, das morfologias, das áreas de topo e da ação erosiva aí do Rio Tijuco. Então, agora nós vamos trabalhar, né, alguns conceitos relacionados aos relevos tabuliformes, né, os tipos, que é muito fácil encontrar na literatura, né, nos textos voltados à análise do relevo, da geomorfologia, né, esses termos chapadas, chapadões, mesas e morros testemunhos. Então, vamos ver aqui, né, alguns conceitos relacionados a esses termos. Então, o primeiro conceito seria de chapadas. Então, de acordo com Guerra, né, e Guerra, o que é referente ao dicionário geológico geomorfológico, ele vai denominar
que os relevos de chapadas constituem, né, a designação dada aos planaltos sedimentares, com camadas horizontais, subhorizontais, estratificadas, com topo plano, né, e topografias acima de 600 metros. Então, essa é a definição do dicionário geológico, geomorfológico do Guerra sobre, né, chapadas. E aqui nós temos um exemplo de chapada, né? A chapada é uma imagem da Chapada dos Guimarães. A gente observa esse topo bem plano, as vertentes aqui bem íngremes, escarpadas, tem uma deposição aqui de colúvio e depois toda uma área mais rebaixada. Aqui nós temos uma outra denominação, né, que seria ao conceito de mesas. O que seriam as mesas? São remanescentes de uma antiga superfície, cujos terrenos ao redor foram escavados, retirados pela erosão. Esse tipo de relevo é constituído geralmente por uma forma que lembra o seu topo uma mesa, cujas bordas terminam geralmente em escarpas acentuadas, né, com determinado declive. Então, aqui nós temos o topo bastante plano, temos a vertente inclinada, né, dos dois lados, e isso nos remete a uma forma de mesa, né, parecendo aí uma mesa. Aqui, a parte rebaixada. Só que se a gente comparar uma chapada com uma mesa, a gente vai verificar que a questão, né, de abrangência, ela é diferenciada. A chapada, ela é muito mais ampla e ocupa uma extensão territorial bem maior do que a mesa, né, como mostra aqui essa imagem. Já o conceito de morro testemunho, ele pode ser definido, então, como uma colina de topo mais ou menos plano, situado adiante de uma escarpa de cuesta, mantido pela camada mais resistente. Olha só que interessante. Então, essa é uma definição do Guerra de 2006, tá? Então, aqui eu tenho que, então, essa superfície mais ou menos aplanada, ele, então, compõe a essa forma de relevo. Se a gente observar aqui no fundo, a gente tem o quê? Uma área mais ampla, né? E que esse relevo, ele está localizado à frente dessa área mais ampla, tá? Então, é isso que é a continuidade. Na verdade, então, o que eu tenho entre esse relevo e esse aqui, tudo foi erodido ao redor, né? Então, foi tudo erodido, só sobrando esse testemunho, ou esse resíduo, né? Que demonstra que era, no passado, uma continuidade desse relevo mais amplo, tá? Então, em ocupação, em relação à abrangência, esse relevo ele é bem menor, tá? Em relação à sua extensão, quando comparado a um relevo de mesa e de uma chapada. Então, aqui nós temos outra morfologia também, né, que aparece bastante na literatura, que é o conceito de depressão longitudinal, ou canyon, né, que são denominados, de acordo com o Sortegaray 2008, como vales encaixados, que apresentam paredes altas e verticais e fundo de vale, né, bastante estreito. A ação erosiva nas encostas propicia a formação de patamares ou de degraus. Então, o que a gente observa aqui? Então, eu tenho uma área de topo, né? Aqui a imagem não permite, mas aqui seriam os topos. Depois, eu tenho vertentes bastante íngremes, né? E, ó, um vale bem entalhado. Aqui, eu tenho o curso d'água lá embaixo, né? Então, ele é um vale bem encaixado. Olha só, eu tenho patamares também, ó, né? Aqui, a rocha exposta, aqui uma rampa de colúvio, depois rocha exposta, outra rampa de colúvio, né? E formando, então, esse cânion, que são essas gargantas, né? São esses vales bem entalhados, bem profundos. Bom, então, a gente encerrou aqui a parte sobre a formação dos relevos tabuliformes e vamos, então, começar aqui um outro assunto que seria o quê? Aquele modelado relacionado aos relevos questiformes.
tá? Então, esses relevos questiformes, diferente do relevo tabuliforme, que está associado às áreas de centro de bacia, os relevos questiformes são encontrados nas bordas da bacia sedimentar, tá? E a gente vai trabalhar bastante o exemplo da bacia do Paraná. Aqui nesse primeiro slide referente aos relevos questiformes, a gente apresenta então uma denominação de relevo de cuestas, que é tirado do livro Terra Feições Ilustradas, da Dirce Ortegaray, né, que é uma professora do Rio Grande do Sul, do curso de Geografia. E aí ela vem definindo então um relevo de cuestas como um relevo que configuram áreas de planaltos sedimentares ou planaltos basálticos monoclinais. Os relevos de cuesta têm forma de mesas inclinadas com marcada simetria em função da disposição das camadas geológicas. Então, o que é um relevo de cuestas? Aqui nós temos então um desenho, um bloco, né, diagrama representando aí esse relevo de cuestas. Aqui nós temos camadas que representam resistência litológica, tá? Então, nós temos aqui 3 camadas de resistência litológica e o restante seriam o quê? Camadas sedimentares, com uma menor resistência. E se a gente observar, tem uma inclinação aqui, ó. Esse relevo, ele é inclinado, né? E aqui tem a organização da drenagem, essa drenagem que vai exercer uma influência e vai erodir as áreas onde eu tenho uma menor resistência litológica. Então, esse conjunto, né, dessas inclinações, desse relevo aqui, que tem esse reverso e essa frente aqui, essa vertente curta e mais íngreme, e essa vertente alongada e menos íngreme, é esse conjunto aqui que eu vou chamar de relevos de cuesta. Então, o que seria uma cuesta? Então, a cuesta, ela é definida como um relevo assimétrico que ocorre em bacias sedimentares, quando a inclinação das camadas é monoclinal, ou seja, com um mergulho único, né? Um mergulho em um único sentido. Olha o que nós temos aqui, então. Nós temos essas camadas sedimentares e olha o sentido do mergulho das camadas. Então, sai daqui, que é a borda da bacia, indo para o centro da bacia sedimentar. E a gente observa que elas são todas plano-paralelas, com uma leve inclinação. E aqui a gente tem o fronte, que é a frente da cuesta, e aqui nós temos o reverso, que é como se fosse as costas da cuesta. Nesse outro esquema, nós temos, então, os elementos que compõem o relevo de cuestas. Então, quais são esses elementos? Primeiro, nós temos o fronte. O que seria o fronte? O fronte é essa área aqui, é essa vertente mais curta, né, e mais inclinada. Então, essa é a frente da cuesta, né? Nesse fronte, é possível observar mais 2 elementos que compõem a área de cuesta, que são cornijas e os depósitos de talos. O que é a cornija? A cornija é a camada de resistência, que, exemplificando, né, aqui, pensando na bacia sedimentar do Paraná, essa camada de resistência, ela é formada pelos basaltos. Os depósitos de talos, nós já trabalhamos, né, que seria aquele depósito gravitacional, né, de origem mais recente, que vai se acumular aqui na frente da cuesta. É um material que é erodido, transportado e depositado. Então, aqui nós temos a fronte da cuesta e aqui o reverso, que seria como se fosse a costa da cuesta. Aqui só para dar uma reforçada. Então, aqui nós temos o exemplo do reverso da cuesta, que seria aquela vertente mais alongada, com uma menor inclinação, quando comparado com o fronte, com a frente da cuesta, né? E aqui nós temos também, né, esses relevos do tipo colina,
né, que vão se encontrar aí nesse reverso da cuesta. Em alguns lugares, né, mas quanto mais próximo do centro da bacia, a gente vai encontrar essas colinas ou os relevos tabuliformes. Aqui, né, nesse slide, eu trago para vocês, então, um esquema, né, da própria bacia sedimentar, né, os terrenos cristalinos, e aqui a formação da bacia. Então, quanto mais próximo ao centro da bacia, a gente vai encontrar os relevos tabuliformes e, como mostra aqui, nessas áreas mais periféricas à bacia, eu vou encontrar os relevos questiformes, né? Então, as camadas de resistência, que no caso da bacia sedimentar do Paraná, seriam o quê? Os basaltos, são eles que ajudam, né, a manter esse relevo, né? Ele não sofre tanto com a erosão por causa dessa camada de resistência. Lembra a camada que a gente trabalhou, né? A bacia sedimentar, ela possui camadas mais resistentes e menos resistentes. E essa camada resistente que vai ajudar a preservar esse relevo de cuesta. Bom, mas então como que ele vai, né? Como que é a gênese desse relevo questiforme? Então, vamos partir do princípio, assim como o relevo tabuliforme, de uma superfície quase, né, plana. A gente, então, identifica aqui as camadas, temos a resistência litológica, né, e temos outras rochas com menos resistência, mais friáveis. Aqui, o cráton, né, ou a estrutura cristalina, né, e aqui a drenagem. Tá? A drenagem aí com o curso d'água principal e os seus afluentes. Aqui eu tenho, então, próximo à borda da bacia, né, aquela leve inclinação. Então, essa superfície mais aplanada é uma superfície, né, de pediplanação. Então, vamos ver como que isso vai, né, evoluir ao longo das fases climáticas. Então, com o predomínio de um clima mais úmido, o que eu tenho aqui? O que vai acontecer? Eu vou ter o processo de entalhamento do talveg por erosão fluvial atuando nesse vale, organizando a minha drenagem, né? E aprofundando, então, esse vale. Aqui eu tenho a camada de resistência, né? E aí, a erosão fluvial, o entalhamento do talveg só vai conseguir romper a camada de resistência por causa daquela atividade tectônica, né? Com os movimentos epirogenéticos de soerguimento dessa placa. Então, isso ajuda, né, o canal fluvial a ter uma força para romper essa camada de resistência. Curso d'água cataclinal seria o curso principal. O ortoclinal seria o afluente e o anaclinal seria o subafluente, tá? Já em uma fase de clima seco, o que nós temos aqui? A atuação então do intemperismo físico, né? Ele com muito mais intensidade atuando aqui. E aí, o intemperismo físico vai provocar o recuo paralelo das vertentes. Então, os meus vales, eles não vão mais ser aprofundados, eles vão ser alargados, né? Então, aqui eu tenho a formação de um grande pedimento, essa superfície plana. E aí, eu tenho uma mudança também do nível de base, né? Ele que antes, na fase úmida, ele era mais aqui embaixo, com essa ampliação desse fundo de vale, a acumulação aqui de sedimentos, né? Então, há um entulhamento, formando, então, os paleotalvegs, os antigos talvegs, e aí, meus pedimentos, que são esses sedimentos sendo acumulados, e a ampliação, então, dos meus fundos de vale aqui, tá? Então, essa é a configuração, né, evolução desse relevo, né,
dos questiformes. E aí eu vou tendo, então, a formação do reverso da cuesta e do fronte da cuesta. Aqui, né, então, nós temos uma outra configuração, né, a partir daquela fase climática seca. Então, nós temos, então, a formação aqui do paleopavimento, né, que é aquela acumulação dos sedimentos, né, que formaram essa parte plana, ou o pediplano, né, constituído, então, por pedimentos, que é esse material acumulado. Nós temos, então, a formação do fronte da cuesta, aqui compondo o reverso da cuesta, né, o fronte. Depois aqui o reverso. Mas além do reverso, nós temos então a formação desse vale, ou dessas gargantas, que chamam também de pierces, tá? Que é como se fosse um cânion, tá? Então, essa é a configuração da morfologia do relevo de cuesta, encontrando-se nas bordas da bacia sedimentar do Paraná. Então, aqui nós temos o predomínio de terrenos cristalinos, rochas mais resistentes, e aqui as camadas com uma leve inclinação, né, porque estão mais próximos à borda, né, da bacia sedimentar, e todas de forma paralela, concordante. Então, nesse esquema aqui, nós temos a representação de todos os elementos que compõem um relevo de cuesta. Então, nós temos o fronte, o reverso, a piercing, né, que é o cânion, aquele vale aprofundado, a cornija, que é a camada de resistência, né? Temos os depósitos de talos, que são aqueles depósitos mais recentes, no sopé da vertente, né? O morro testemunho, que foi, né, que representa aquele resíduo que antigamente compõe aqui essa parte do fronte da cuesta, né, que foi erodido por causa da ação fluvial do rio cataclinal, do ortoclinal e do anaclinal. Nós temos então aqui representando a cuesta com um mergulho, né, das camadas mais forte e a cuesta, né, o elemento da cuesta, que possui uma camada de inclinação, né, mais suave, um mergulho mais fraco. Nesse slide eu tenho então a representação aí da formação de um morro testemunho. Então aqui eu tenho o reverso da cuesta, o fronte da cuesta, e aí a erosão começando a atuar, né, nessa parte, nas camadas de menos resistência, por meio dos rios anaclinais, né, dos cursos d'água anaclinal, que são subafluentes, eles vão entalhando, né, e vão erodindo de um lado, do outro, né, até que consiga erodir totalmente essa área. E só fique um resíduo, né, aqui nessa porção aqui do relevo, tá? Então, nesse esquema aqui já demonstra que, por meio da erosão fluvial com entalhamento do Talweg, né, ele consegue romper essas camadas de resistência, e aqui na frente fica, então, um testemunho, demonstrando, né, que no passado, né, geológico, tudo isso era um único patamar, né, era uma única área. Bom, mas como que isso, né, como que a gente pode, então, visualizar um relevo de cuesta? Como que é isso na paisagem? Então, aqui eu trago para vocês uma imagem, né, que representa o relevo de cuestas, e uma das cuestas mais didáticas que a gente tem se encontra, né, no estado de São Paulo, na área do município de Botucatu, né? Então, é o relevo questiforme, né, das serras, as cuestas de Botucatu, assim como são denominadas. Então, aqui eu tenho o reverso da cuesta, aqui eu tenho o fronte da cuesta, reverso, fronte. E toda essa área aqui já foi totalmente, né,
erodida. Então, antes ela era uma área mais elevada que foi erodida por causa da incisão, né, do entalhamento do talweg, da erosão, né, por recuo paralelo das vertentes. Então, aqui mais um esquema né, representando a paisagem. Aqui eu tenho o fronte da cuesta, aqui também o fronte. Aqui a imagem foi tirada, aqui já é o reverso da cuesta, a área de topo indo para o reverso. E toda essa parte aqui, ó, é a depressão, é uma área que já foi erodida. Aqui mais uma, então, uma imagem representando o fronte da cuesta e aqui o reverso da cuesta. E aqui, né, outra imagem, então, mostrando novamente o reverso da cuesta, o fronte, mas aqui um elemento novo, que é o morro testemunho. E aqui toda a área que já foi erodida, né, formando aquela área de pedimento. Aqui uma outra imagem, né, então, mostrando melhor esse morro testemunho, aqui atrás um outro morro testemunho, aqui o reverso da cuesta e o fronte da cuesta. Aqui uma outra imagem, né, dessa paisagem do relevo de cuesta, onde nós temos, então, aqui representando, né, o reverso da cuesta, o fronte da cuesta. Aqui nós temos morros testemunhos, temos relevos de mesa, aqui também testemunhos, né, e toda essa área aqui da borda, né, dessa bacia sedimentária aí do Paraná. Nessa imagem, a gente destaca, então, aqui a camada de resistência da formação serra geral, ou seja, o basalto, né? Representando, então, a cornígea, tá? E aqui os arenitos da formação Botucatu, que é menos resistente. E aqui toda a área que já foi erodida, né? O grande pedimento. Bom, então, nós terminamos essa primeira etapa aí, né, com a análise dos relevos questiforme, tabuliformes, que compõem os modelados do relevo, né, de acordo com um livro bastante utilizado aí, que é o Elementos de Geomorfologia, do professor Walter Cassetti. Então, aqui eu trago as referências da aula, né, que é o Elementos de Geomorfologia, e um outro também, que é do professor Walter Cassetti, que é o Geomorfologia, que está disponível online. Ele é de 2005, né, mais atualizado, revisado, e é esse texto que vocês vão utilizar para estudar os modelados do relevo. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar os relevos dobrados e falhados, né, e também os relevos esculpidos em rochas carbonáticas. Até mais!